Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma videoaula de física e hoje nós vamos começar, na verdade, o estudo de movimento com velocidade variável, como já está escrito aqui no nosso título, ok? Antes de a gente começar propriamente o estudo de movimento com velocidade variável, eu gostaria de pedir a vocês de se inscrever no canal. Chega lá, dá um joinha ou não joinha, faça algum comentário, um comentário que a gente possa utilizar para mudar o que for necessário mudar nas nossas videoaulas. Nós agradecemos muito, isso é importante para que a gente possa dar continuidade a esse nosso trabalho, ok? Valeu, obrigado, né? Então vamos lá. Nós já estudamos aqui em velocidade e vimos que velocidade média de qualquer movimento era definido como uma relação entre a variação do espaço, a variação da posição do móvel, a variação do espaço, o espaço percorrido, tudo quer dizer a mesma coisa, pela variação correspondente do tempo. Hoje, como nós estamos estudando movimento com velocidade variável, a alteração, a mudança de velocidade de um corpo dá origem a uma nova grandeza aqui para a gente, não é? Variação de velocidade, a velocidade muda no tempo. Aqui nós tínhamos que velocidade era a mudança do espaço no tempo. Agora a gente tem alguma coisa que é a mudança da velocidade. Então será uma variação de velocidade pela variação de tempo. A variação de velocidade pela variação do tempo é simples, intuitivamente a gente sabe. A gente está acostumado a andar de carro e quando a velocidade aumenta, significa que o motorista meteu o pé no acelerador. Então ele acelerou. Eu digo que isso é um movimento acelerado. Quando ele diminui a velocidade, na verdade ele pisou no freio, então ele desacelerou, ok? Então, seja para aumentar a velocidade, seja para diminuir essa velocidade, a gente chama isso simplesmente de aceleração. E por enquanto nós vamos chamar apenas aceleração média. Ok? Provavelmente quando a gente anda de carro aí pela rua, a gente não consegue manter uma variação constante de velocidade, né? A velocidade aumenta muito, às vezes aumenta só um pouquinho, às vezes ela diminui, mas tudo isso se chama aceleração. Nós vamos chamar de aceleração média aquela variação de aceleração dentro de um certo intervalo de tempo ou de espaço, não interessa, ok? Bom, nós queremos introduzir alguns conceitos novos aqui, tá? Para isso, vamos partir para exemplos. Vamos supor um corpo percorrendo uma certa trajetória, uma trajetória aleatória qualquer. E vou supor, que a gente já tinha falado antes, que essa trajetória agora ela está orientada. Aqui é a origem, este é o sentido positivo, e este aqui é o sentido negativo. Então, se um móvel sai deste ponto negativo em direção ao positivo, eu assumo que a velocidade dele é positiva. Caso contrário, ele sai no sentido do positivo para o negativo, eu digo que essa velocidade é negativa, ok? Vamos supor então que eu tenho um 0, um 1 aqui, um 2 aqui, um 3 aqui e um 4 bem aqui. Da mesma forma eu vou ter aqui menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Menos 4, menos 3, menos 2 e menos 1. Vou supor aqui que um móvel saiu na posição 1 com uma velocidade inicial V0 igual a 2 metros por segundo. E chegou até a posição 4 com uma velocidade final igual a 4 metros por segundo.
Observe que esse móvel ele saiu de 2 metros por segundo para 4 metros por segundo. A velocidade aumentou, ok? A velocidade aumentou nesse intervalo de espaço. Se aumentou nesse intervalo de espaço, ele saiu do ponto 1 em direção ao 4, ele aumentou também no intervalo de tempo, ok? Olha, e a velocidade é positiva aqui, porque ele está andando neste sentido. Então, a velocidade V nesse intervalo de 1 a 4, pelo menos nesse intervalo, a velocidade é positiva. Velocidade é positiva, maior do que zero, portanto. E sempre que isso acontece, se a velocidade é positiva, eu falo que esse movimento é progressivo. Caso contrário, vocês podem estar se perguntando, caso contrário a gente vai já falar. E agora, olha, a variação da velocidade ou a aceleração. A variação da velocidade, que eu vou chamar de ΔV aqui, vai ser igual, olha, a velocidade final menos a inicial, né? Eu vou botar V menos V0, que no nosso caso aqui vai ser V vale 4, menos V0 que vale 2. Então, observa que a variação de velocidade foi igual a 2 metros por segundo. A variação de velocidade, 2 metros por segundo, saiu de 2 para 4. Nesse caso, essa variação aqui é maior do que zero. Mas olha, só olhando pelo gráfico, a gente vê que a velocidade aumentou. Ou pelo menos eu digo que o valor numérico da velocidade aumentou. A velocidade tem uns outros... A gente está tratando aqui velocidade só como um número, só como um valor numérico. Tem outras características que a gente vai começar a estudar em outros movimentos mais adiante. Aqui, então, a gente sabe que a velocidade aumentou. Se a velocidade aumentou, é porque a pessoa que estava dirigindo esse móvel acelerou. Então, neste caso aqui, que o movimento é progressivo e com velocidade maior do que zero, eu digo que ele é um movimento acelerado. Pronto, este é um movimento acelerado. É um movimento progressivo e acelerado. Observe que a velocidade está no sentido positivo. E a aceleração, que é variação de velocidade pelo tempo, como o tempo sempre é positivo, como a variação do tempo sempre é positivo, e a variação da velocidade é positiva, então o resultado aqui vai dar uma aceleração positiva. Então eu tenho velocidade positiva e aceleração positiva. Quer dizer, a aceleração está contribuindo no mesmo sentido da velocidade. Por isso, esse movimento é acelerado. De forma mais simples de se entender, sem ter que gravar aqui velocidade positiva com variação de velocidade positiva significa movimento progressivo e acelerado, tá? Mas daqui a pouco a gente vai ver umas coisas diferentes disso aí. Vamos ver mais um exemplo que eu vou botar aqui do lado. Botar aqui do lado outro exemplo. Ó, novamente uma trajetória qualquer. Este é o sentido positivo. Vamos supor que aqui seja a origem 0. E agora eu não vou mais botar, mas eu sei que esses valores de posição para cá, contrário ao valor positivo, eles são negativos. E para lá são positivos, obviamente. Vou supor agora que um móvel saiu aqui de uma posição qualquer. Supor que o móvel agora saiu daqui de uma posição qualquer, com uma velocidade neste sentido, tá? Saiu neste sentido, no sentido positivo, com uma velocidade V0 igual a 4 metros por segundo. E foi até essa outra posição aqui, uma posição S qualquer, ainda neste sentido, né? E chegou aí com uma velocidade V igual a 2 metros por segundo, ok? Pronto. Então, ó, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali. A velocidade aqui, é maior do que zero. Saiu de 4, foi para 2. Ela está diminuindo, mas a velocidade é positiva, que ele continua andando no sentido positivo da minha trajetória. Se ele é
a velocidade é positiva, então o movimento é progressivo. Meu movimento é progressivo. E agora eu quero saber se ele é acelerado ou não. Então eu vou ver a variação de velocidade. A variação de velocidade aqui, ΔV, vai ser igual como V menos V0. Só que eu não vou escrever. Vai ser V, que é 2, menos V0, que é 4. Né? Essa é a variação de velocidade. Que isso daqui vai ser igual a menos 2. Portanto, a variação de velocidade, que é igual a menos 2 metros por segundo, é, no caso aqui, menor do que zero. Veja bem, o que acontece? O móvel está indo no sentido positivo, e a aceleração que vai dar negativa agora está puxando esse móvel contra o movimento, está freando então esse móvel. Neste caso, então, esse movimento é retardado. Daqui a gente poderia concluir, olha, aqui, velocidade positiva e aceleração positiva, o movimento é progressivo acelerado. Velocidade positiva e aceleração negativa, o movimento é progressivo, porém retardado. Mais uma vez, se a velocidade é positiva, não importa o resto, o movimento é progressivo. Agora ele vai ser, uma vez sendo progressivo, ele vai ser acelerado se a aceleração estiver no mesmo sentido, se for positiva. Se a aceleração estiver no sentido contrário, negativo, no sentido contrário ao da velocidade, então eu digo que ele é retardado. É como se essa aceleração estivesse freando esse nosso móvel, retardando, portanto, esse nosso móvel. Ok? Voltamos já já com mais 2 exemplinhos para a gente terminar isso aqui tudo, ok? Só um minutinho. Bom, vamos ver mais 2 exemplinhos. A gente viu 2 casos de movimento progressivo, um acelerado, um retardado. Agora vamos ver 2 casos de movimento retrógrado, um acelerado e um retardado. Vamos lá. Vou considerar uma trajetória qualquer como sendo este aqui o sentido positivo da trajetória. Portanto, esse aqui então é o sentido negativo da trajetória. Vou considerar ainda que eu tenho uma origem aqui, 0. Para o lado positivo, as posições são positivas, para o lado negativo, as posições são negativas. Se eu quero considerar um movimento retrógrado, a velocidade deve estar no sentido negativo. Então vamos supor que aqui eu tenha uma velocidade inicial aqui, V0 igual a 2 metros por segundo. E aqui a velocidade final, a velocidade igual a 4 metros por segundo. Eu quero que ele seja retrógrado, então essa velocidade tem que ser negativa, menos 2 metros por segundo e menos 4 metros por segundo. Significa que o móvel está andando neste sentido, em qualquer uma das 2 velocidades. Veja bem, se a velocidade, então, é menor do que 0, eu posso dizer que o movimento é retrógrado. Retrógrado porque ele está contrário ao sentido positivo da minha trajetória. Ele está a favor do sentido negativo, por isso, retrógrado. Para saber se ele é acelerado ou retardado, é claro que eu posso ver aqui, olha, o módulo dele ele vai de menos 2, de 2, que é o módulo, seria o valor absoluto da velocidade, de 2 para 4. Então a velocidade está aumentando. Então, com certeza, esse movimento é acelerado. Mas vamos escrever aqui, quanto é ΔV? ΔV é igual, só para relembrar, V menos V0, que nesse caso vai ser V, a velocidade final, menos 4. Menos V0, a velocidade inicial, menos 2. Então, menos 2. Isso vai dar um ΔV igual, vai ficar menos 4, menos com menos dá mais 2. Ou, portanto, ΔV vai ser igual a menos 2 metros por segundo.
Ou seja, veja, como nós falamos, o móvel está se deslocando no sentido negativo. A aceleração é negativa, então a aceleração está no mesmo sentido da velocidade. Então a aceleração está ajudando a empurrar esse móvel. Portanto, ele é acelerado, como nós tínhamos feito pela análise dos valores absolutos das velocidades. Okay? Então, neste caso, ele é retrógrado e acelerado. Acelerado. Este movimento é assim, ok? Vamos ver um outro exemplo. Este é o sentido positivo, digamos aqui a origem, e aqui eu tenho várias posições. Vamos supor agora, então, que a velocidade inicial, essa aqui, ó, V0 igual a 4 metros por segundo. E a velocidade final, V, vai ser igual a 2 metros por segundo. Como eu quero que esse movimento seja retrógrado, então essas velocidades têm que ser negativas. Ou seja, isso garante que o móvel está andando neste sentido aqui, no sentido negativo, já que esse é o sentido positivo e esse aqui é o negativo. Então o móvel está andando no sentido negativo. Então, se V, velocidade, é negativa, menor do que zero, portanto, então eu posso dizer que esse movimento é retrógrado. Retrógrado com certeza, né? Agora vamos analisar a aceleração. Vamos analisar só por aqui, vendo o absoluto, valor absoluto. O valor absoluto da velocidade aqui é 4. Dela aqui é 2. Então é claro que dá para ver que a velocidade diminuiu de 4 para 2 em valor absoluto. Então esse movimento deve ser retardado. Vamos ver se realmente é retardado. Vamos calcular o ΔV. ΔV, que é igual a V menos V0, vou botar aqui, V menos V0, vai ser igual. V é menos 2. Menos 2. Menos V0, menos 4. Isso vai dar um ΔV igual a menos 2, menos com menos dá mais 4. Ou seja, ΔV igual a 2 metros por segundo. Então, ΔV deu um valor positivo aqui. Veja bem, um valor positivo significa que se a velocidade é negativa, está no sentido, a aceleração vai ser positiva no outro sentido. Então, esse aí está puxando, está impedindo o movimento, ou está tendendo a impedir o movimento. Então, esse movimento é retardado. Retardado. Desculpa a borrada aí. Retardado, ok? Retardado esse movimento. Pronto. Então, só para concluir, veja bem, se o movimento for retrógrado, como esses dois casos aqui, retrógrado significa que a velocidade é negativa. Se a aceleração for também negativa, essa aceleração está ajudando. Então, esse movimento é acelerado, como neste caso aqui. Velocidade negativa e aceleração negativa. Está tudo no mesmo sentido, então ele é acelerado. Retrógrado, acelerado. Retrógrado, porque a velocidade é negativa. Retrógrado e a aceleração vai dar positiva. Então, retrógrado está assim, no sentido negativo da trajetória. E a aceleração positiva está no sentido contrário. Por isso ele é retardado, porque essa aceleração está tentando impedir o movimento do corpo. Ok? Bom, dessa feita, então, a gente conclui essa fase aqui de caracterização de movimento através da trajetória, da origem, do sentido da velocidade e podemos calcular a velocidade média e a aceleração média por enquanto. A partir da próxima videoaula nós vamos entrar em movimento uniformemente variado, que é um caso particular disso daqui. Não esqueçam, inscrevam-se, mandem um comentário, ou pelo menos um joinha ou não joinha. Isso é muito importante para a nossa avaliação. Ok? Eu agradeço a vocês a paciência. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau, tchau.